Olá, retornamos para o nosso segundo bloco aqui de notícias do Giro à Noite, trazendo para você sempre as principais informações, as principais notícias do dia de hoje, aqui da nossa região oeste da Grande São Paulo. Como a gente disse no bloco anterior, a gente vai ter uma entrevista agora com a deputada Bruna Furlan, né, deputada federal Bruna Furlan. Mas antes de chamar a entrevista com a deputada, a gente tem um vídeo até para a deputada poder ver. Primeiro eu vou dar boa noite para a deputada, depois a gente exibe então o nosso vídeo de um quadro novo, até para a deputada ficar sabendo de um quadro novo que a gente estreou aqui no Giro à Noite, que chama E aí, Prefeito? Mas como a gente tentou, a gente vai entrevistar a deputada Bruna Furlan. Então, deputada, boa noite, seja muito bem-vinda ao Giro à Noite. É um prazer recebê-la aqui para essa entrevista, né? Para falar um pouquinho do seu trabalho na Câmara e também a atuação aqui na nossa região, falar um pouco sobre política. Vanessa, boa noite. Nancy, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de participar aqui do Giro Notícias, do Giro Play, ao lado de pessoas tão competentes como vocês. Ok. Deputada, a gente vai exibir, antes de eu passar a palavra para a Nancy, para dar uma boa noite para a senhora, a gente vai exibir um quadro, uma chamadinha de 30 segundos, um quadro que a gente tem chamado E aí, Prefeito? A gente estreou há algumas semanas e a gente tem percorrido, né, o Web Repórter GC Brito tem percorrido as 11 cidades da região, ouvindo demandas, ouvindo solicitações da população, e a gente leva essa solicitação até o prefeito para ele, né, responder se essa demanda pode ser solicitada, pode ser realizada e de que forma, né? Então, a gente vai pedir a produção colocar para a gente o quadro E aí, Prefeito? Vamos assistir. E aí, prefeito? Se tem as tais UTI, por que as pessoas que necessitam dela estão sendo transferidos para outras cidades? O pessoal está reclamando muito, não está tendo aquela gestão que o senhor prometeu lá atrás, uma nova Araçariguama. Uma nova Araçariguama. E aí, prefeito? 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 É isso aí, esse daí é o nosso quadro, E aí, Prefeito. Então vocês podem perceber que a gente está percorrendo aí as 11 cidades da região para colher as demandas da população e levar até os prefeitos. Bom, como a gente disse, a gente vai começar agora o nosso bate-papo com a deputada Bruna Furlan. Então, mais uma vez, boa noite, deputada, e já começo perguntando para a senhora foi escolhida aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para comandar os debates da lei 2630, né, barra 2020, né, 2630, que estabelece a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet. Eu queria que a senhora falasse para a gente como que está o andamento dos trabalhos, né, desse trabalho tão importante, e qual a importância, né, do aperfeiçoamento da lei da internet. Olha, eu estou muito feliz de ter sido indicada pelo presidente Arthur Lira para presidir os trabalhos. Nesse momento, nós, por conta da pandemia, e a Câmara está funcionando no sistema online, pela internet. Então, em outros tempos, seria uma comissão especial, como já presidi diversas comissões especiais. Como nós estamos trabalhando de forma remota, o presidente Arthur Lira está usando do expediente de grupo de trabalho, porque não tem de atender critérios regimentais para instalação, para aprovação de requerimentos, porque precisa de quórum, né? Presencialmente, as pessoas precisam estar em Brasília. Então, nós estamos usando do expediente de grupo de trabalho, que em outros tempos seria uma comissão especial. É uma lei de repercussão nacional e internacional, né? Os parlamentos do mundo estão trabalhando para combater a desinformação, porque a desinformação, ela ataca a democracia. Frontalmente, ela ataca a democracia, né? Então, nós temos de trabalhar com muita responsabilidade para garantir a liberdade de expressão, porém, com responsabilidades. Nós estamos trabalhando em cima de um projeto que já foi aprovado no Senado. Quando chegou na Câmara, ele encontrou 63 projetos apensados. Então, o nosso trabalho de amadurecimento desses projetos que estão na Câmara, junto com esse projeto que veio do Senado, e nós, então, estaremos promovendo diversas audiências públicas, porque tem muita gente interessada em falar. E eu sempre construí
o meu trabalho em cima de muito diálogo. Nós precisamos ouvir a sociedade civil, nós precisamos ouvir as pessoas que têm interesse em discutir esse tema, e a partir desse trabalho de ouvir as pessoas, o relator, o deputado Orlando Silva, tem condição de atender toda a demanda através do seu relatório, toda a demanda que vem da sociedade, porque você vê, Vanessa, quando um projeto, quando vem a necessidade, vem de fora para dentro, de fora do parlamento para dentro, quer dizer, a sociedade pressionando para que algum assunto seja regulamentado, que tenha força de lei, é muito importante. Eu sempre trabalhei dessa maneira, como na Lei Geral de Proteção de Dados, como na Lei de Imigração, sempre foi uma pressão de fora para dentro. Então, nós estamos num momento de amadurecimento deste tema na Câmara dos Deputados. Estamos prevendo aí mais de 50... de ouvir mais de 50 pessoas interessadas e representantes, enfim, de toda a ordem da sociedade que tem intenção de contribuir com o nosso trabalho. Então, nós estamos nessa fase de aprovar os requerimentos, aprovar de uma maneira sem atender os critérios regimentais, por conta de ser grupo de trabalho, né? E estamos, então, separando os requerimentos que os deputados... A Comissão de Ciência e Tecnologia estava trabalhando sobre esse tema. Então, nós vamos aproveitar, inclusive, o trabalho que já foi desenvolvido na Comissão de Ciência e Tecnologia, aproveitar as audiências públicas que já aconteceram, enfim, nós estamos amadurecendo este tema no parlamento. Ok, Nancy? Bem-vinda, deputada Bruna. Prazer recebê-la aqui no Giro Noite. Eu gostaria de saber que... Eu posso chamar você de você ou de senhora? Por favor! Perfeito. Você conquistou diversas emendas para as cidades da região. Eu gostaria de saber como que está sendo esse trabalho de articulação, como que está sendo entre os municípios e Brasília. Olha, acho que foram perto 80, 90 milhões de reais do orçamento aqui para a nossa região ao longo desses 3 mandatos de deputada federal. Eu não sei exatamente o número, mas está perto disso. E nesse período, né, quase 10 anos de parlamento, de mandato, eu entendi a necessidade de uma aproximação maior dos municípios com o governo do estado, com o governo federal, né, como os municípios dependem de um olhar mais atencioso do governo do estado e do governo federal. A gente em Brasília tem condição de trazer os projetos dos ministérios, de indicar emendas parlamentares, mas acho que as maiores conquistas para os municípios, nós conquistamos junto ao governo do estado. O governo federal contribui muito, mas está distante, né? Então, por exemplo, nós conquistamos aqui para a cidade de Barueri um hospital de alta complexidade, um investimento de uma ordem aí de, acho que de construção, 200 milhões e custeio, eu não sei, quer dizer, é uma conquista importante para a nossa região, porque esse hospital vai atender de todas as cidades, né? Barueri tem a característica, como outras cidades que são polos, e atende as cidades vizinhas, como Osasco também tem essa característica, outras cidades, né? Mas esse investimento do governo do estado em Barueri vai atender toda a nossa região. Então, é importante que os deputados, tanto estaduais como federais, trabalhem em parceria com os governos, para a gente poder aproximar os municípios dos governos federal e estadual. Então, eu estou muito satisfeita, muito feliz com o resultado deste trabalho, né? Foram indicadas muitas emendas parlamentares, quer dizer, para associações, enfim, foi muita coisa. Eu tenho até minha listinha aqui, depois, se vocês acharem conveniente, eu posso falar um pouco mais de cidade, de cada cidade, mas foi um trabalho com grau de profundidade. Nós conhecemos os problemas da nossa região, conversei muito com os prefeitos, procurei trabalhar em parceria e, assim, solucionar os principais problemas aqui das cidades que afligem os prefeitos. Deputada, a senhora falou da questão do Hospital Regional de Barueri, e a gente sabe do papel fundamental que a senhora teve nessa conquista, né,
mas a gente sabe que a senhora é uma deputada já de alguns mandatos, tiveram muitas outras conquistas. Eu queria que a senhora falasse quais a senhora tem um carinho, um pouco mais de carinho, foi uma conquista que a senhora comemora bastante através do seu mandato. Nesse momento é o hospital, mas muita coisa já foi feita, porque foi uma luta trazer esse hospital para a nossa região, porque faz muito tempo, acho que desde o governo do Collor, o governo, quer dizer, que não tem um investimento na saúde dessa ordem, né, na nossa região. Então, um hospital de alta complexidade, com 400 leitos, quer dizer, vai ser muito importante para a nossa cidade e para a região que será atendida também aqui no nosso hospital. Outra obra outra conquista que está me deixando muito feliz é a questão da obra de mobilidade, que será um investimento de mais de R$1 bilhão aqui da CCR, né? Acho que o Giro até noticiou, divulgou, né? Mais um investimento que foi feito, que será feito aqui na nossa região por força dos deputados, por força dos prefeitos integrados com os deputados que pressionaram, porque é uma luta antiga. Às vezes demora para a gente conquistar, né? Para sair do papel ou sair da cabeça, do coração e colocar em prática sempre é muito difícil, mas tem outras também que eu gostaria aqui de citar, que está chegando aqui para Barueri também, uma delegacia da mulher 24 horas, porque geralmente a mulher ela sofre a violência ali no ambiente familiar, à noite, né? E aí, quando chega o dia seguinte, a mulher às vezes muda de ideia, acha que não é o caso, quer dizer, no calor da emoção que é importante ela denunciar, ela se comunicar, ela procurar a justiça, né, que não está sendo promovida. Então, acho que essa delegacia da mulher 24 horas é uma conquista importante. Ou, por exemplo, outras que a gente pode citar. Em Vargem Grande, não tinha uma agência do INSS. Com o nosso trabalho, a gente conseguiu trazer uma agência do INSS para a cidade. Então, foi importante para as pessoas, até por qualidade de vida, conseguir resolver seus problemas ali mais de perto, né? Então, também trabalhar com as entidades, com as associações, a Rainha da Paz em Santana de Parnaíba, as APAES de toda a nossa região, o ACD em Osasco, que eu tive a honra de ser diretora voluntária, né, num momento importante da minha vida, de muito aprendizado. Então, trabalhar também em parceria com essas associações, o GRAAC também, acho que foram muitas conquistas, e todas elas celebradas, porque a gente sabe a luta e a dificuldade de conseguir, às vezes coisas até mais, às vezes tem através de vicinais, estradas que as pessoas, que não tem asfalto há tanto tempo, e quando chove, às vezes são tantas coisas que mexem diretamente na vida do cidadão, que nós conseguimos melhorar, que me gera satisfação. Eu sinto satisfação com o resultado do trabalho, cada conquista, cada sonho realizado, a gente se sente feliz, porque através do nosso trabalho nós conseguimos influenciar positivamente na vida das pessoas. É isso aí, Nancy. Deputada, você é vice-presidente do PSDB, né? E a gente está vivendo num momento de grande polarização na política. Eu gostaria de saber como que você está vendo esse momento, né, de polarização, e se você acredita que a eleição de 2022 vai ser tranquila e se a nossa democracia, de alguma forma, está sendo ameaçada. Eu acho que nós temos que proteger as nossas instituições, né? Como cidadão, como agente político, como agente público, todos nós temos responsabilidade em proteger as nossas instituições. Eu vejo com muita preocupação esses ataques violentos à democracia, né? Nós temos hoje um papel fundamental de proteção das instituições. Como você disse, eu sou vice-presidente nacional do PSDB, construí uma vida partidária, uma militância partidária, cheguei na mais alta instância de um partido grande do país, né? Acho que nós deveríamos, com a reforma política, com uma série de ações políticas, diminuir o número de partidos para que a sociedade possa buscar uma identificação maior com a sua agremiação partidária. Mas eu sou muito satisfeita de estar hoje no PSDB.
de saber que no parlamento o PSDB lidera grandes temas, né? Lidera o debate de grandes temas, como esse da fake news, como da reforma tributária, como tantos outros temas que estão sendo discutidos no parlamento e liderados por parlamentares do PSDB. É um partido que tem história, que tem tradição, que enfrenta dificuldades como tantos outros partidos enfrentam, mas que nós superaremos. Acho que é uma eleição polarizada, é muito ruim é muito ruim votar contra alguém, né? Porque quando a gente vota, nós votamos com esperança, promovendo os nossos sonhos de um futuro de justiça social, né? Então, a eleição passada, quando votam contra alguém, sem sequer saber em quem, né? Quer dizer, não foi uma candidatura estudada, esmiuçada pela sociedade, até pelas características de tudo que aconteceu na eleição passada. Eu penso que o PSDB tem chance de não ser a terceira via, mas de ser a melhor via para o país, né? Que o PSDB encontre o seu caminho, a sua capacidade de comunicação com a sociedade, que sempre foi tão... sempre tivemos momentos importantes, como no impeachment, por exemplo. Acho que banalizou o instituto do impeachment, né? Nós devemos respeitar aqueles que são eleitos pelo voto popular e não banalizar a questão do impeachment, né? Acho que esse é um governo velho, né, que está cansando todo mundo. Quer dizer, um ano de governo já estava todo mundo... Eu trabalhei muito de perto com o atual presidente da República, quando nós atuávamos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu presidi esta comissão importante na Câmara dos Deputados e o presidente atuava ali quase que como um representante de sindicato, né? Então, eu fico muito preocupada quando as ações não combinam com o discurso, né? Quando você fala uma coisa e você faz outra. Então, nós precisávamos de um pouco mais de responsabilidade na questão do enfrentamento desta pandemia. Foi banalizado por diversas vezes as regras promovidas pela ciência e apresentadas para a sociedade. Aconteceram erros na condução deste processo tão difícil e tão doloroso para o nosso país. Até pela solidariedade com todos aqueles que perderam entes queridos e que hoje sofrem, né, passam pelo luto. Acho que isso não foi respeitado, mas nós estamos também diante de um outro momento. A pandemia está arrefecendo, as pessoas estão sendo vacinadas, muito pela obstinação, né, pela dedicação do governador João Dória, né, e a gente precisa dar estes créditos, porque se não fosse ele, as coisas não teriam acontecido assim, teria demorado mais, né? Mas agora nós estamos num período de retomada econômica. Nós precisamos trabalhar as reformas estruturantes no parlamento, nós precisamos cuidar da proteção social. Nós sabemos que a população enfrenta desemprego, fome, tantas dificuldades, e o parlamento, neste momento, tem uma responsabilidade fundamental ao lado do presidente, dos governadores, prefeitos e vereadores. Eu acho que é importante uma grande união nacional para enfrentar os problemas econômicos que nós estamos enfrentando e precisamos superá-los. Deputada, só antes de fazer a próxima pergunta, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando por todas as plataformas digitais, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, Facebook, e também através do nosso site, que é o girasa.com.br. E faço a pergunta para a senhora, deputada. A senhora disse que a questão do impeachment está meio banalizado, né? E a gente viu aí foi apelidado de pedidão, né? Um pedido de impeachment aí endossado por vários partidos e por vários parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A senhora é a favor disso, ou desse impeachment, ou a senhora acha que isso pode colocar em risco a nossa democracia, já que seria o terceiro impeachment num período teoricamente curto, né, da nossa história de democracia? Sinceramente, não é o que o país precisa nesse momento.
Não é o que o país precisa nesse momento. É legítimo que as pessoas apresentem, né, os pedidos, que elas se agrupem de acordo com as suas ideias e com as suas vontades, mas acho que esse não é o momento de discutir mais um impeachment. Lá logo depois que a Dilma saiu, começaram a discutir o impeachment do presidente Temer, quer dizer, um na sequência do outro. Nós precisamos retomar o emprego, nós precisamos retomar a renda das pessoas, mas, de novo, nós vamos ficar parados discutindo este tema que pode agravar a situação que nós vivemos. Então, acho que esse não é o momento de discutir no parlamento um processo de impeachment. Ok. Nancy? Uhum. Sobre essa discussão do voto, da volta do voto impresso, qual que é a sua posição sobre isso? Olha, eu já vi alguns agentes políticos do PSDB se posicionar favorável, outros se posicionarem contrário. Acho que nós estamos amadurecendo este debate no parlamento, mas, sinceramente, eu acredito na urna eletrônica, eu acredito nas nossas instituições e não concordo com o voto impresso. Deputada, falando ainda um pouquinho, a senhora falou da questão do PSDB, a senhora é vice-presidente nacional do PSDB, e o PSDB na nossa região, ele cresceu muito na última eleição, né? São vários prefeitos aí da nossa região que compõem o PSDB. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do partido. A senhora acha que o partido na região está forte, tem possibilidade de crescer mais aí nas próximas eleições? Ou existe aí alguma cidade que precisa dar uma reorganizada? Olha, eu acho que o PSDB cresceu, né? Embora no parlamento nós enfrentamos algumas dificuldades. No mandato anterior de São Paulo, nós éramos em 14 parlamentares, 13, é porque depois passa a eleição, entra o suplente, muda um pouco e tal, mas nós éramos em 13 ou 14 parlamentares. Depois, hoje nós estamos em 6 parlamentares do PSDB do estado de São Paulo, né? Então, no parlamento nós tivemos um pouco de dificuldade, mas a eleição passada foi atípica. Eu acho que a eleição passada vai ter muita gente estudando ela aí nos próximos anos, e aí talvez a gente possa até fazer uma análise com mais profundidade. Mas na nossa região, o partido está muito bem posicionado, e agora, inclusive, quarta-feira, nós temos um grande evento acho que meio online, meio híbrido, né, respeitando aí tudo, mas de filiação de prefeitos ao PSDB. Me parece que são mais de 100 prefeitos, são quase 100, alguma coisa assim, de prefeitos que estão vindo para o PSDB. Então, o PSDB em São Paulo sempre foi um partido forte, um partido estruturado, enraizado, de enfrentamento dos problemas de relevância para as cidades. Eu entendo o governo João Dória como um governo municipalista, tem atendido muito as demandas dos prefeitos da nossa região e do estado todo, independente de coloração partidária. Eu acho isso importante, né, que os investimentos sejam feitos sem olhar se é PSDB, se é PT, ou seja, enfim, nós estamos preocupados com o bem-estar da população, com o crescimento e desenvolvimento das cidades. Então, os prefeitos do PSDB aqui na nossa região são competentes, são combativos, e eu estou muito satisfeita com a organização partidária aqui na região oeste do estado de São Paulo. Nancy? Deputada, nós ouvimos aqui, né, informações sobre possíveis alianças na região, entre elas uma dobrada com o vereador Silvinho Filho. Eu gostaria de saber se isso procede. Olha, eu gosto muito do Silvinho, viu? Já gostava do pai e agora eu gosto do filho. Eu acho que é um menino que está se dando muito bem, em que pese todas as dificuldades, né? Está se destacando, se posicionando de maneira firme, né? Eu estou muito feliz com a atuação do Silvinho. E tudo é possível, né? Eu gosto de discutir eleição no ano da eleição. Antecipar o debate contamina o debate, né? Mas acho que é um menino jovem, trabalhador, que tem muita condição de avançar. E se pudermos estar juntos, nós ficaremos felizes. Deputada, eu sei que a senhora acabou de falar que gosta de deixar de falar de eleição para o ano de eleição, mas eu não tenho como não fazer essa pergunta. O seu pai confirmou para a gente, o prefeito Rubens Furlan, confirmou que a senhora vai disputar o cargo para deputada estadual.
Aí eu faço duas perguntas para a senhora. A primeira é se ainda existe a possibilidade de dobrada com o seu irmão Rubinho Furlan. E a outra é que eu vi nos bastidores de que o ex-secretário de Comunicação, João Miras, deve comandar a sua campanha. Eu queria saber se essa informação procede ou se ainda é muito cedo para tocar nesse assunto. Sobre o Rubinho, é um menino muito querido, as pessoas gostam muito dele, tem liderança reconhecida na cidade, é um menino de muitas qualidades, de bom coração, de uma escola boa política, né? Ele ainda está avaliando. Em alguns momentos eu percebo mais entusiasmado, em outros momentos menos, mas nós estamos ansiosos, aguardando aí a intenção dele, né? Quando ele se decidir, e nós estaremos aqui para apoiá-lo, porque eu acredito muito no bom coração dele. Um bom coração é tão importante nessa atividade que nós desenvolvemos, né? O João Miras, ele está vindo, ele ficou um tempo afastado, cuidando de campanhas e de cidades, inclusive fora do país, mas ele entende que chegou o momento de voltar, e nós estivemos juntos na minha primeira eleição, e foi uma eleição muito bonita, muito propositiva, e agora nós estaremos trabalhando juntos novamente neste projeto. Eu, nesse tempo, com essa experiência adquirida, eu senti muito a necessidade das cidades estarem mais próximas do governo do Estado, e acho que posso exercer esta função de aproximar as cidades do governo do Estado se for eleita, mas a intenção é disputar a eleição para deputado estadual sob a coordenação visual e comunicacional do João Miras, e fé em Deus e pé na tábua. Vamos ver aí o que o futuro nos reserva. Trabalhar sempre com muita dedicação, empenho, e colocar o coração em tudo que faz. É isso aí. Deputada, a Nancy fez uma pergunta para a senhora sobre a possível dobrada com o Silvinho Filho. Eu já vou fazer uma outra. Se existe a possibilidade, agora que a senhora vai disputar, né, agora que você vai disputar a candidatura a deputada estadual, se existe a possibilidade de dobrada com uma deputada federal da região, por exemplo, a Renata Abreu, já que as duas atuam na mesma região. Será que isso seria possível ou ainda é cedo para falar? Olha, vou falar já por aqui pelo giro, então. Vou falar, vamos trabalhar junto? Estou querendo dobrar com você. É uma deputada que eu tenho muito respeito. Ainda quando nós disputávamos o mesmo voto, nós sempre mantivemos a nossa amizade, o nosso respeito em Brasília, sempre trabalhando muito próximas, e nossa, imagina que legal dobrar com a Renata, ia ficar muito feliz. Então, vamos trabalhar junto, ver se você topa aí, vou te procurar para a gente conversar sobre isso, porque muito me agrada essa possibilidade. Então, já fica aí o convite para uma conversa, né, deputada? É isso aí. Nancy, tem mais alguma pergunta? Uma última pergunta, que eu sei que a Bruna tem a filhinha dela, né? Que agora ela falou que 19 horas, mas é rapidinho. É só uma coisa que eu gostaria que você falasse. Da população, você acha que com toda essa polarização, com tudo que a gente tem passado na política, as pessoas estão mais ligadas em política agora? Elas estão gostando mais de política agora? Há, assim, uma luz no fim do túnel para que as pessoas votem melhor e escolham melhor os seus candidatos? Eu acho que a internet mudou tudo. Para o bem, para o mal, a internet mudou tudo e aproximou as pessoas dos políticos. Antigamente tinha que ir num gabinete, pedir uma audiência, quer dizer, hoje você fala aqui pela internet, você dá a sua opinião, o político vê lá da casa dele, seja a hora que for, responde. Então, essa transformação que está em curso, quer dizer, a política está mudando muito rapidamente. Você vê um presidente da República que não tinha uma base, não tinha um partido forte, estruturado, e ganhou uma eleição presidencial basicamente na internet.
né, com a condição de se comunicar e fazer a sua mensagem chegar o mais longe, né? O poder de alcance da internet é muito grande. Então, as pessoas estão, sim, participando mais, estão mais interessadas, e acho que a internet teve um papel fundamental de aproximação do político com o eleitor. Eu mesmo fico lá respondendo todo dia, falando com muita gente, quer dizer, ficou muito mais fácil, facilitou. Eu gosto muito dessa interação mais próxima. Bruna, ainda nesse sentido, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da participação da mulher, né? Você é jovem, mulher, participa bastante, é muito ativa na política. A gente sabe que também tem a ver com a sua família, que sempre participou muito da política, mas a importância de termos mais mulheres e mais jovens ingressando na política para que a gente possa, de fato, transformar o nosso país. Então, eu vi que depois que a minha bebê nasceu, ficou mais difícil. Você viu que a gente até conversando, falou, dá para a gente ficar até às 7, porque eu só tenho gente que fica com a minha bebê, que me ajuda até 7 horas, e meu marido, pô, você tem que chegar, você tem que ajudar e tal. Então, nós precisamos construir condições de que a mulher possa participar mais ativamente. Isso da vida partidária, isso do processo eleitoral, né? Construir. Eu acompanho algumas parlamentares e algumas pessoas que levam seus filhos para as atividades políticas e tal. A Renata, uma vez nós fizemos aqui uma reunião em Barueri, ela veio com os 2 filhos, ela fazendo discurso, e os filhos aqui brincando com ela, quer dizer, brincando não, estão aqui se divertindo, ela falando, discutindo temas de tanta importância, né, falando tão seriamente, e as crianças juntas e tal, juntas, né, e assim eu quero com a minha filha, eu quero levar, porque deixar ela não dá para deixar, então eu quero levar comigo, quero que ela participe e desde cedo crie uma consciência, né, da importância da participação da mulher na política. A mulher, eu acho que ela tem, ela acolhe, ela se sensibiliza mais com as dificuldades. Eu acho que a mulher ela tem um papel fundamental na política, até de trazer, sabe, mais sentimento para o processo. Eu acho que a mulher ela colabora muito nisso também. Deputada, eu quero agradecer demais a sua participação. A gente teve aqui diversos comentários nas nossas redes sociais, aqui na nossa página, algumas perguntas. A gente sabe que você tem um tempo um pouco apertado, agora tem a filhinha, então a gente não vai conseguir aí abrir para as perguntas dos nossos internautas nessa edição, mas a gente vai marcar uma próxima entrevista com a deputada para a gente fazer todas essas perguntas dos nossos internautas para a senhora. Então, agradeço demais a sua participação e tenha uma ótima noite. Vanessa, Nancy, muito obrigada pela oportunidade de me comunicar com os seus leitores, né? Porque eu sou daquelas que paro no farol e pego lá o giro e fico lendo, quer dizer, essa possibilidade na internet de se comunicar. Eu agradeço a possibilidade e me coloco à disposição para responder cada questionamento de cada pessoa que tem uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, para a gente construir um bom diálogo. Muito obrigada, uma excelente noite para vocês. Obrigada, viu, deputada? Uma ótima noite. Tchau, tchau.